Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje vai ser bem curto, né? Mais para explicar para a galera o que é o HC Componentes, né? Muita gente me ouve falar, né? Demonstrar, mas assim não sabe o que é em si, como adquirir, como fazer, como usar. Como usar tem aí no meu canal já vários vídeos, certo? Mas vamos explicar aqui superficial o que é o HC Componentes, certo? Então vamos lá. Toda aplicação, quando você faz, cliente-servidor, vamos começar com cliente-servidor. Você tem um DM com um banco de dados, certo? Você tem sua aplicação cliente que faz um select, é um banco de dados, tem os resultados, você mantém esse ponteiro sempre com uma base de dados, certo? O mundo hoje, a galera hoje está indo para o mundo da web. Então assim, muitas das pessoas estão usando o quê? Estão usando APIs para fazer um servidor como back-end e consumir um front-end, pode ser Lazarus, Delphi, PHP, qualquer linguagem pode consumir uma API, né? Então assim, utilizando o conceito de JSON para fazer a integração entre as linguagens, certo? Quando você tem uma aplicação 3 camadas, vamos assim dizer, 3 camadas atende tanto uma API como uma aplicação em rede também pode ser uma aplicação 3 camadas. Qual a vantagem de uma aplicação 3 camadas? Primeiramente, numa aplicação cliente-servidor, você constrói o seu servidor, né? Cria uma instância do banco de dados, aí você vai lá no seu cliente, vai usar Firebird, por exemplo. Você tem que instalar o Firebird, se for em cada estação. Se você tem 10 estações, você tem que fazer a instalação de 10 instâncias, 10 recursos, mesmo que seja mínimo, mas, por exemplo, do Firebird, certo? Quando você tem uma aplicação 3 camadas, você tem seu servidor, você tem o seu Firebird, a sua estação é enxuta, ela não precisa do Firebird em si instalado. Ela solicita ao servidor, o servidor solicita o Firebird, devolve e assim vai. Eu não tenho que precisar de cada estação uma instância de um banco de dados. Se fosse um SQL Server, por exemplo, se você pagar por licença do SQL Server, você só basta ter uma licença, uma instância no servidor, ou do PostgreSQL, ou do MySQL, ou do Firebird. Então você resume todas essas instâncias apenas num servidor de aplicação, né? Então você vai ter o seu servidor aplicação. Então o teu cliente, quando solicitar uma requisição, ele solicita ao servidor de aplicação, o servidor que solicita ao banco de dados. Então assim você tira aquela dependência de uma instância do Firebird, por exemplo, numa máquina do cliente, certo? Isso é um conceito de aplicações 3 camadas. Quando se vai para o mundo web, é o mesmo conceito de aplicações 3 camadas. Então você vai ter o seu servidor e sua instância do banco de dados. O teu cliente, a única diferença, em vez de você passar direto para um servidor através de TCP/IP, você vai usar via protocolo HTTP, certo? Então você vai solicitar o seu protocolo HTTP que chega ao teu servidor, faz a mesma requisição, certo? É o mesmo processo de uma aplicação 3 camadas, beleza? Só que tem um detalhe: quando você vai para o mundo REST, né? RESTful é a mesma coisa de REST, mas aquele com todos os verbos na sua íntegra. Então assim, o conceito para ser RESTful teria que trabalhar com todos. Eu já discordo desse conceito, certo? Mas é uma opinião minha, também não vai nem valer a pena a gente debater aqui o porquê do porquê, que não vai chegar a denominador nenhum. Quem tem sua opinião que RESTful tem que ter get, put, post, delete, path, tem. E quem tiver de ter como a minha, posso ter um get e trabalhar tudo com post. Vai fazer a mesma coisa que esse outro? Vai. Para mim não vai influenciar em nada. O resultado é o mesmo, certo? Então assim, respeita a opinião de cada um. Então
cada um segue com o seu conceito. A única coisa que você tem que entender, REST e RESTful, é o que? Ele não mantém ponteiro com uma base de dados, isso se você estiver usando uma base de dados. Por exemplo, você tem seu servidor, você tem seu banco de dados, você tem seu cliente que vai fazer um request via HTTP, a internet, né? Chega ao teu servidor, faz a requisição banco de dados, devolve e acabou. Não existe mais esse ponteiro, é aquele toma lá, dá cá. Solicitou, processou e destruiu. Não tem ponteiro, é o famoso stateless, né? Então não mantém ponteiro. Esse é o conceito da maioria das APIs, né? Então a galera está indo montando aplicações em cima disso. Não só via HTTP, né? A própria coisa em cima de TCP/IP direto, que é um ambiente de rede, né? Então o cliente faz a solicitação, processa e não tem mais essa conexão com o servidor, certo? Então o que é que acontece? Algumas ferramentas aí já implementaram o uso de componentes DBWare, né, para o lado do cliente. Então eu tenho o meu cliente, bota aqui um DBEdit, né? Eu vou botar um DBEdit aqui e simular como se fosse aquele DBWare que está acostumado do cliente servidor, certo? Então assim, algumas ferramentas já tem outras que só faz a conexão do banco de dados, como o da TMS, enfim, tem várias ferramentas aí no mercado. No ROS não existe esse conceito de DBWare, certo? Como eu venho sempre falando de ROS, sempre recomendo ROS, embora tenha outras aí, eu recomendo assim, pela seguinte situação: pelo respeito ao usuário, pela confiança que está no mercado, e é open source, não é de graça. Os autores você praticamente nem conhece, são poucos que você vê eles aí se envolvendo em algum tipo de situação, ou aqui pedindo alguma coisa ou B. Não, todos são responsáveis, todos fazem o projeto ROS ser open source, quer dizer, fazem de graça, não ficam cobrando nada. Ele tem um conceito de doação que está lá. Você quiser ajudar, você pode ajudar, como se faz com o Firebird, como faz com vários outros projetos open source. Eles não estão lá, vou fazer isso para pedir isso. Não. Então, assim, essa atitude do ROS deixa transparecer um projeto de responsabilidade. A confiança em atualização dá mais segurança, o respeito em si ao usuário, né? Então são duas coisas que eu sempre digo: respeito e confiança. Se você perder de alguém ou de alguma coisa, esqueça, acabou-se. Um exemplo claro que eu sempre gosto de dar é o ladrão. O ladrão foi, assaltou, fez, aí passou, cumpriu cadeia, se ressocializou. Não pagou a pena dele, ele não cometeu mais nenhum outro delito. Ele vai, arruma um emprego numa empresa, certo? A empresa dá um emprego a esse ex-presidiário, ex-ladrão, né? Não é menosprezando, não, é só apenas um exemplo tosco que eu estou dando. Nessa empresa, se houver algum roubo, algum delito aqui, a primeira pessoa a levar a desconfiança, mesmo que ele não tenha feito, é esse ex-ladrão, certo? Infelizmente é a realidade. A polícia, quando vai investigar, tem um ex-detento, é o primeiro suspeito, embora não tenha sido ele. Mas é aquela coisa, sempre vem aquela fama, porque perdeu aquele respeito, perdeu aquela confiança. Embora estão dando uma segunda chance, mas estão dando uma segunda chance dessa forma, né? Assim, ó, com o pé atrás. Vamos supor, isso aqui é um pé segurando aquela chance que dá. Então qualquer delito que vier vai ter essa desconfiança, beleza? Então esse é o motivo que eu recomendo o ROS. Ele tem o respeito da galera, ele tem a confiança da galera. Então, tanto é no mercado aí, tá bem badalado. Hoje, se você pegar aí de 10 eventos que utilizam esse conceito
APIs utilizando Pascal em si, de 10, 11 é com ROS. Entendeu? Então a credibilidade que os caras conseguiram no mercado é muito boa, não só do Brasil, fora do Brasil, certo? Não menosprezando os demais, mas assim, eles batalharam para chegar onde estão, certo? Então assim, esse respeito que eu sinto com eles, essa confiança é o que eu divulgo. Como eu uso o ROS, não sou rico, e a maneira de eu poder ajudar é divulgando o trabalho deles. Merece, com todo respeito, merece, e merece muito bem, beleza? Então, baseado no ROS, de não ter esse conceito de usar DBWare, certo? Eu criei um componente chamado HC Components, certo? Ele o que faz? Ele usa o ROS como estrada para ter aquela mesma facilidade de componentes DBWare. É uma suíte de componentes paga, certo? Eu sou bem claro, eu não fiz de graça, eu só faço vendê-lo. Eu sou o autor, eu acho pelo seguinte, a galera só dá valor quando pesa no bolso. Eu tenho esse conceito, né? Então assim, posso dar algumas licenças, como eu já dei muitas aí para outras pessoas, certo? Mas o principal HC Componentes é vendido. Então, quando você compra o HC, você recebe todo o código-fonte, certo? Todo o código-fonte, como foi feito o HC, você recebe. É seu, você pode modificar, pode tudo. Eu acho que você pagando, você dá mais valor, certo? É um pensamento meu. Mas lembre-se, é obrigado? De jeito nenhum. Você consegue fazer o que o HC Componentes faz com ROS? Sim, consegue também, certo? É mais uma ferramenta aí para ajudar aqueles que querem um negócio mais fácil, beleza? Então, a suíte do componente, do HC Componente, ela é composta por dois itens, né? Um é o item que fica do lado do servidor. Vou até pegar aqui esse exemplo aqui. Do servidor, ele tem um componente, esse cara aqui que conversa com o lado do cliente, esse cara aqui que tem todos os acessos aos componentes de acesso ao banco de dados. Eu usei um conceito genérico, onde você pode usar Unidac, Faridac, Zeus, qualquer tipo de componente para acesso ao banco de dados, não tem discriminação, você escolhe o que você quiser usar, pode, se não tiver implementado, é aberto para você implementar, beleza? Do lado do cliente foi feito também um componente chamado HC Connection. Esse cara conversa com o servidor, ele que faz o elo, né, faz a ponte. E nas query você tem uma query, são queries naturais de cada engine aí, né? Vamos supor, desse aqui HC Virtual Table, eu estou usando o Virtual Table do Unidac, mas você tem componentes aqui, ó, HC para fazer o main table, para usar com o Faridac, certo? E você tem o HC também, Client Dataset, se você queira usar o Client Dataset, entendeu? Então, eu tenho um programa antigo, dá para eu aproveitar o Client Dataset? Sim, o resultado é o mesmo. Então, se eu vim aqui, ó, para vocês verem, no HC, ó, vou dizer que esse aqui tem a conexão com aquela connection, que é esse aqui, que vai fazer o elo com a comunicação. O Faridac também é o mesmo, ó, é a mesma conexão. E aqui o HC do Unidac é a mesma coisa. Deixa eu até pegar o script que está aqui, ó, Ctrl C. Se eu vim aqui no meu Faridac, o resultado é o mesmo. Eu vou ligar esse aqui agora com o Faridac, ó. Faridac, cadê? Main table. Se eu vir aqui e der um active true, vai ser a mesma coisa. Servidor não está rodando. Deixa eu botar o servidor para rodar. Mas ele te dá a resposta também, ó. O servidor não pode ser estabelecido. Então vamos rodar aqui o servidor, né? Para que o servidor esteja funcionando 90/90, né? Se eu vim aqui agora para o lado do cliente, ó, der um active true, ele vai buscar. Deixa
Deixa eu ver, também não achou o servidor. Deixa eu ver a porta aqui que está usando. Ah, porque está na porta 9095 e o servidor ali é 9090, né? Então vamos dar um Active True. Tá aí o resultado funcionando. Você consegue editar, fazer tudo que você faz como se fosse um cliente servidor. Mesma coisa, adicionar field, remover field. Você faz tudo, aggregate, tudo nativo mesmo de cada dataset. Se eu vim aqui no client dataset, ó, deixa eu pegar o SQL aqui, o mesmo SQL, ó, Ctrl C, vim aqui, Ctrl V, aqui eu acho que, se eu não me engano, tem que dar o create dataset, quer ver? Ó, tem que não tem, então tem que dar um vir aqui, ó, cadê create dataset, aí faz o active, né? Aqui não tá porque eu não selecionei pro client dataset, tá aí, ó, mesma coisa que você faz, ó, mesma coisa. Se eu vim aqui adicionar os fields, vai estar a mesma coisa aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui, deixar, por exemplo, o código de barra, né? Então você pode vir aqui no display, ó, código de barra, certo? Aqui, se eu der um active true aqui no client dataset, ó, aí código de barras, tudo. Ah, quero formatar o ID aqui, vamos formatar o ID, ó, para deixar ele com 4 dígitos, né? Ó. Então vou deixar ele com 4 dígitos, 1, 2, 3, 4, e vou centralizar, né? Centralizar. Pronto, ó, tá fazendo aqui, ó. Entendeu? Mesma coisa. Ah, eu quero com 6 dígitos, então mais 2. Dou enter, aí 6 dígitos, faz tudo idêntico que você faz como cliente servidor. A diferença é que você não está tendo ponteiro. Então, seu banco de dados está num servidor que pode estar em qualquer lugar do mundo, certo? Graças ao connection que você diz, onde ele está. Aqui no nosso caso, nós simulamos um localhost, né? Mas aqui nada me impede que esse servidor estivesse lá no Japão. Estaria funcionando? Estaria funcionando. Entendeu? Ele segue aquele conceito de 3 camadas, segue o conceito de API, né? E também mantém aquela facilidade de você ter ali componentes DBWare normal. Então você pode botar edit, DB edit, enfim. Então HC Componentes é essa ferramenta que agrega a qualquer estrada que eu chamo, Rossi ou qualquer outro que venha sair aí. Ah, de repente a Embarcadero criou um top das galáxias, você quiser, vai funcionar? Vai funcionar. Quero usar com DataSnap, vai funcionar? Vai funcionar. Quero usar com Indy puro, funciona? Funciona. Quero usar com aquele de um rapaz que eu até que descobri que ele é da Paraíba, aqui, que eu mostrei aí nos últimos vídeos, top, funciona? Funciona. Precisa mudar alguma coisa? Somente como cada um chama uma rota, certo? Inclusive aqui eu usei até o REST DataWare também, eu mostrei funcionando. Então, o HC Componente é isso, é uma ferramenta à parte que ela se incorpora em qualquer aplicações e qualquer ferramenta que trabalhe com o conceito de 3 camadas, certo? Então você pode usar aí e se divertir aí do jeito que vocês quiserem. Impede de eu utilizar o HC Componente com servidores que já existem? De jeito nenhum. Inclusive esse aqui está usando o HC Componente como está provendo um JSON aí para internet aí, né? Vamos botar aqui, ó, localhost 2.9090 barra produtos, aí, ó, vai devolver o JSON. Opa, produtos local, porque eu botei 9095, é o Visser. Depois eu vou até mudar, que eu vou desinstalar aqueles outros, deixar só o host. Tá aí, ó. Que se eu vir aqui no cliente, se eu executar o cliente aqui, ó, novamente, ó, deixa eu executar o cliente, ó, vai estar funcionando a mesma. Opa, deixa eu voltar aqui, peraí, que eu acho que aqui eu deixei o
esse cara aqui, o Virtual Table. Deixa eu até apagar isso aqui, não é que a gente não vai usar ele. Deixa só o Virtual Table, que esse é o exemplo que eu uso. Coloquei só para vocês visualizarem, né? Então tá aí, ó. Aqui, ó, tô usando o HC Components normal, como eu tô trazendo um JSON normal aí, ó, certo? Posso usar os dois, interferem um com o outro no funcionamento do outro? De jeito nenhum. Ambos funcionam provendo da mesma coisa. Então, o mesmo servidor aqui, ROS, está provendo endpoints para devolver um JSON, como tem um endpoint para trabalhar com HC Components, entendeu? Então, o HC Components ele não atrapalha nenhuma API que você está usando. Funciona em Delphi, funciona em Lazarus. Pode ser teu cliente Delphi consumir um servidor Lazarus, como o seu cliente Lazarus consumir um servidor Delphi, Delphi com Delphi, Lazarus com Lazarus, do jeito que você quiser. Eu abstraí sempre a naturalidade de cada plataforma aí, de cada IDE, beleza? Então isso é o HC Components, galera. Só que o HC Component é uma suíte de componentes pagas, são vendidos por mim, certo? O Alexandre Magno. Eu sou o autor do HC Components. Somente eu que vendo, somente eu que vendo. Tem meu e-mail aqui, caso se interesse, queiram procurar. Não sou muito de divulgar aí, certo? Vou até fazer uma promoção hoje. Vou abrir uma promoção hoje, amanhã até quarta-feira, feriado. O mesmo preço de pré-venda que eu, na época que eu comecei a vender o HC Components, vou divulgar lá no meu grupo. Então lá no meu grupo, tem aí na descrição desse vídeo, tem meu grupo no Telegram. Só procurar lá que eu vou anunciar lá. E as vendas, só me chamar aqui que eu gero o link de pagamento. Você paga, você recebe aí todo o código-fonte do componente, todo o código-fonte sem nenhuma discriminação de nada. Você recebe, é seu, você altera, modifica aí do jeito que quiser, beleza? Então isso é HC Components, beleza, galera? Valeu, muito obrigado e até a próxima.